Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, eu recebi algumas perguntas, sugestões de vídeo, de algumas pessoas que me pediram para eu falar como é que eu vim parar, como é que foi esse processo aqui do YouTube. Eu quero aqui falar, irmãs, de uma forma bem sucinta, bem breve e objetiva, de como que foi essa minha relação com o YouTube, como é que eu comecei a gravar vídeos. Pelo que eu entendi, e foram assim, algumas pessoas, e eu quero aqui falar de uma forma bem sucinta, bem breve, como é que foi esse milagre, porque eu vejo como um milagre. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs e irmãos, eu vejo como essa bênção de vir gravar aqui vídeos, desde quando eu comecei para o YouTube, um grande milagre. Por quê? Porque eu precisei, primeiro, de uma libertação nas minhas emoções, libertação espiritual nessa área da minha autoimagem, de aceitação. Primeiro foi um processo de libertação, segundo foi um tratar de Deus para com a minha vida, e terceiro que foi um avanço na minha vida como um todo. Quarto, uma superação que tem sido até hoje. Não estamos da forma como gostaríamos, mas estamos no processo. E quinto, é um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito há alguns anos atrás, há bastante anos atrás. E eu vejo esse fato de vir aqui gravar, de gravar tantos vídeos, e eu disse como um milagre, porque primeiro Deus precisou me libertar nas áreas das emoções. Por quê? Eu sofri na infância muitas agressões, muita violência doméstica, eu sofri agressões e defraudações de todas as formas que vocês podem pensar, de todas as formas que vocês podem pensar. Violência, agressões, depreciações, xingamentos, espancamentos, ausência paterna, falta de uma firmeza, de uma ausência paterna. Os meus pais eram separados. E eu vou citar aqui apenas, e é muito pesado, irmãs, é muito pesado o assunto. E Deus precisou me libertar na minha autoimagem, um processo de aceitação. Inclusive eu aceitar os meus cabelos como eles são, enrolados, como de uns tempos para cá. Isso também tem a ver com esse processo. E Deus precisou tratar com a minha autoestima, tratar com as minhas emoções, porque eu não me aceitava, me achava feia, me achava inadequada, me achava esquisita, não merecedora de amor, uma série de questões que isso veio da infância. É muito pesado, irmãs, é um assunto muito pesado. Inclusive o fato de eu vir aqui falar isso de uma forma aberta, clara, já é um tratar e um curar de Deus muito grande. Mas Raquel, você tem raiva? Não. Você perdoou? Perdoei. E liberei no mundo espiritual por conta de processos familiares. A principal pessoa que ocasionou isso era uma pessoa que não tinha Jesus, era uma pessoa que não tinha Deus,
Na verdade, era uma vítima da vida, das maldades que a vida nos apresenta, de pessoas ruins. Então, essa pessoa era vítima e refletia isso para mim. Eu vou citar aqui, irmãs, apenas um exemplo de algo que eu sofri. Isso foi ao longo da vida. Da minha infância, de mesezinhos, eu não me lembro de nada, até os 4 anos. Eu me lembro de uma certa feita, de ter sido tão espancada, de desmaiar. De espancamentos, de mesezinhos, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, né? Eu me lembro assim de muito sofrimento, de fome, situações dessa natureza, irmãs, e de desmaiar de tanto espancamento, e não havia socorro de ninguém. Então, quando eu tinha 4 aninhos, aí eu fui para a companhia do meu pai, e ali já foi um agir de Deus na minha vida. E os anos se passaram e depois eu tive que voltar para a companhia dessa pessoa, né? Que foi a minha mãe, que hoje ela já não se encontra mais aqui entre nós. Então, irmãs, é muito pesado. As coisas que eu sofri foram muito pesadas, situações que me ocasionaram problemas emocionais. Isso se refletiu muito no final da adolescência, fase adulta, e eu precisei de um processo de libertação muito pesado. E uma pessoa que me ajudou muito, que Deus colocou no meu caminho, foi a matriarca. Essa mulher me ajudou, foi uma peça assim fundamental. Eu posso dizer que foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, essa mulher. E ela se me ajudou com terapias, me ajudou nesse processo, no início. E Deus foi ali me direcionando, me apresentou essa mulher. Eu não sabia quem era, não sabia o nome dela, eu estava em dúvida no chamado. Isso foi lá atrás, no início, com todas essas questões que precisavam ser tratadas e curadas, de autoimagem devido a tantas depreciações, de liberar perdão, de tirar essas cascas. Foi um processo, irmãs, muito, muito forte, muito grande. E Deus havia feito uma promessa. E eu me achava feia, inadequada. Como é que eu vou gravar? Como é que eu vou falar? Então foi assim, um passo a passo, passo a passo. Eu era muito reprimida, falava pouco, não expunha as minhas ideias, não falava muito, tinha medo de me expor, uma baixa autoestima, e até entender que o meu valor, a aceitação não está baseado nos outros, mas em Deus, no que Ele é e no que Ele me possibilitou ser nele. Ai, mas foi um processo muito longo, que embora as ausências, as atrocidades, as aberrações que foram feitas, não foram culpa deles, mas que eles eram vítimas e que eu precisava perdoar, liberar perdão e ser grato porque eles me deram a vida. Pai, mãe, nós temos uma dívida espiritual, viu, amada igreja? E mesmo assim eu sou grata, porque me deram comida, me sustentaram, cuidaram de mim, fizeram o melhor que eles tinham dentro das possibilidades deles. Essa mulher que foi minha mãe depois, no final da vida dela, porque ela não se encontra mais aqui, no final, houve ali um alinhamento de um estreitamento ali, onde ficou só eu e ela, né? E ali Deus me deu a oportunidade de pedir a ela perdão pela filha que eu fui, porque na adolescência eu fui, chegou um momento de agressividade, de espancamentos, que eu não tinha ninguém para me defender, então eu ficava muito agressiva, muito arredia. E eu respondia mesmo e comecei a enfrentar. Eu não tinha Jesus.
Então, nesse final, nesse alinhamento que Deus proporcionou ali no final da vida dela, onde só ficou nós duas. E ali foi a hora de alinhar ali, ó, alinhar uma a outra. E ali eu tive a oportunidade de pedi-la perdão, e ela também me pediu perdão. E teve uma pastora que foi a peça fundamental ali, e Deus falou comigo, ela não vai descer a sepultura enquanto ela não vir para os meus caminhos, porque eu tenho promessa na tua vida, Raquel. E eu via o tempo se passando e ela se definhando, uma mulher bonita, né? Uma mulher muito bonita, e vê-la daquela forma foi um processo para mim muito doloroso, mas foi para mim assim, renascer das cinzas. E ali houve esse alinhamento, essa oportunidade de Deus, onde eu tive a oportunidade de pedi-la perdão, e ela também, por tudo que tinha feito. E Deus, nesse processo, precisou tratar com a minha autoimagem. E ali foi uma libertação. Eu me lembro de um jejum, me achava feia, inadequada, achava que tinha tentado gravar vídeo algumas vezes e não fluía, abri a conta na Google, mas não fluía. E eu me lembro de um jejum específico de 21 dias de quebra de cadeias. Eu já estava no final daquele jejum de oração, de jejum e oração, e naquele, já estava quase no final, e eu ouvi literalmente a voz do Senhor falar: sente e grava, porque Deus já havia falado comigo, Deus já havia ministrado no meu coração, e eu protelava, deixava para lá, eu fugia. E ali, irmãs, e eu me lembro que eu estava limpando aqui minha casa e Deus falou naquele dia: sente e grava. E eu, não, Senhor, depois eu sento e gravo. Não, agora, Raquel, agora, sente e grava. E eu me lembro de uma única pergunta que eu fiz para o Senhor: mas o que eu vou falar? E Ele respondeu para mim: fale do que eu tenho feito na tua vida, fale da minha palavra, fale do que eu fiz, do que eu tenho feito na tua vida. E ali, irmãs, começou. No início eu sentei e gravei, né, da minha forma, do meu jeito. Tinha um celular que para mim era bom naquela época, mas um celular simples. E ali comecei a falar da palavra. Primeiro não aparecia. Sim, os primeiros vídeos vocês podem até ver aqui. Primeiro não aparecia, só gravava a voz. E ali Deus foi trabalhando até que eu comecei a aparecer. E Deus foi me dando os temas, e depois eu fui levando um pouco mais a sério. E hoje nós estamos aqui. Eu sou grata a todas vocês que têm vindo, que Deus tem mandado. Isso é um assunto muito pesado, né? Pelas coisas que eu sofri. E graças a Deus eu não tenho rancor, mágoa, até que porque foi pedido um perdão da minha parte, da parte dela, e houve um alinhamento, como Deus havia falado, e ela não partiu desse mundo enquanto não houve ali. E isso é um fato importante, viu, amada igreja? Isso é um fato importante. E o meu sentimento é de gratidão, né? Porque o pai e a mãe, eles não são perfeitos. É um grande desafio criar filhos. Porém, irmãs, sobretudo no caminho do Senhor. Eu não fui criada no caminho do Senhor e sofri violências de infinitas formas. Mas Deus me guardou. E eles fizeram o possível, o melhor que eles tinham na época. E para me cuidar, para me dar alimento, comida, para me vestir, para me dar formação, para me dar educação. Então eu sou grata. Então, irmãs, e Deus precisou tratar com isso, por isso que eu vejo assim como um grande milagre de Deus, um grande milagre. Eu me lembro que quando eu vim, sentei e me expus, comecei a gravar, para mim foi assim um milagre tão grande de eu me ver. E Deus foi tratando, né? E Deus foi tratando, Deus foi falando. Eu me lembro que eu cheguei para uma pastora, né, que eu a amo, é uma das autoridades que está sobre a minha vida, e eu falei para ela, eu falei: olha,
Esse jejum que a senhora passou foi um destravar. Ela nem entendeu assim muito, porque ela não sabe dessas histórias todas. Um dia eu posso até contar para ela, mas eu falei, verbalizei, olha, o meu testemunho desse jejum de 21 dias foi gravar vídeos que eu tinha um problema com a minha autoimagem. Ela ficou olhando assim, ela fez essa expressão mesmo, ela ficou olhando. Então, irmãs, foi um grande milagre eu vir aqui gravar. E eu quero agradecer a vocês que assistam os conteúdos, que ficam até o final, que compartilham. Então, essa é a minha história aqui no YouTube. Quem sabe um dia eu posso abrir mais, falar um pouco mais de detalhes. Eu vejo assim, hoje vir aqui contar e falar abertamente já é um grande milagre também. Amém? Deus abençoe. Paz.